Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 3. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Emmanuel vem comentar na lição 124 do livro Pão Nosso, não falta. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor naturalmente de acordo com a rusticidade das suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas inferiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Emmanuel pega um versículo bíblico, que Jesus está preocupado com a multidão na hora de ir embora, falando, olha, não deixa o pessoal ir embora para casa em jejum não, porque vai ter gente que vai desmaiar no meio do caminho porque eles vieram de longe. E ele vem pegar a preocupação de Jesus, né, e dizer para a gente, ó, continua viva, vai estar sempre viva através dos tempos. E ele vem chamar a atenção para a gente, ó, quantas escolas religiosas palpitam nos seios das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. A gente, em primeiro lugar, a gente vai interpretar assim, gente, olha, tem alguns companheiros e que a gente vai respeitar todos eles, que ainda naquele ciclo evolutivo, ainda saindo do ego até o amor sublime, a pessoa acredita que Deus é um Deus que privilegia somente um determinado grupo. E a gente vê através das escrituras, através dos estudos, que Deus jamais deixou nenhum grupo, qualquer que seja, sejam eles de pessoas mais primitivas, mais selvagens, sem fé ou com fé, qual seja a religião, né? Seja qual for. E a gente até entende a interpretação de algumas pessoas, porque elas vão se basear em alguns versículos estudados de maneira isolada, muitas das vezes do Velho Testamento. Quando vem chamar a atenção, né, que o Deus aqui é que é o preferido, chamando a atenção com relação ao Deus dos gentios, toda aquela crença em vários deuses, o politeísmo que existia na época, né? A gente vai até entender dessa maneira, mas nos dias de hoje, a gente vai entender assim, ó, Deus não interessa o nome que você dá para ele, se é Brahma, se é Alá, se é Oxalá, se é apenas o Jeová, o nome que você quiser dar. Deus é Pai de todos e ama todos de maneira indiscriminada. Então ele vem falar aqui, ó, pode haver até homens perversos e desesperados que vão continuar perseverando na malícia e na negação. Mas não existe nenhuma coletividade por aí que não tenha o socorro da fé. E ele chama atenção, até os próprios selvagens recebem isso o tempo todo, não falta alimento. Mas ele vem chamar a atenção para a gente do seguinte, que essa preocupação do Cristo com cada um de nós, ela vai se manifestar de 1000 maneiras diferentes, desde a taba do indígena até as grandes metrópoles, porque não interessa se a pessoa está nos primeiros degraus ou já está em alguns degraus mais avançados, o que interessa é que a gente olha para frente e vê que ainda tem muita estrada pela frente para que a gente aprenda realmente, definitivamente, a ser um cristão de A a Z, né, externando em todos os nossos atos, pensamentos e palavras tudo que está escrito no Evangelho. Isso ainda tem um caminhozinho pela frente ainda para cada um de nós. Aliás, esse mundo é um mundo daqueles que ainda não conseguiram atingir esse objetivo todo, né? Então não existe ninguém aí que pode se considerar fora dessa afirmativa.
Mas ele vem falar para a gente o seguinte, que nesse esforço gradativo de ir compreender o Cristo, olha bem a sequência, né? A gente vai primeiro para a igreja, a igreja simbolizando o templo religioso, né? Pode ser as várias denominações, para daqui a pouco a gente procurar aos poucos fazer com que o nosso lar vire um reflexo do que acontece na igreja, no sentido de, é claro, né, de trazer aquilo que é bom, reflexão do Evangelho, os estudos e o esforço que a gente tem, né, naquele momento. Trazer para o lar. E depois do lar, trazer para o nosso próprio coração. Então é interessante que a gente tem percebido ultimamente, no caso dos espíritas, o pessoal falando assim, vocês conseguiram fundar casas espíritas na Terra e estão mantendo a casa espírita de vocês. Agora chegou a hora de vocês fundarem uma casa espírita dentro do coração de cada um de vocês. Ou seja, a gente já conseguiu, né, de certa maneira, fundar aqui na Terra e ir fazendo os esforços para trazer aquele reflexo para dentro da nossa casa. Mas agora a gente tem que trazer para a nossa casa íntima aqui também, não é só o nosso lar da Terra, onde convive aqueles nossos familiares, não. É trazer para dentro de cada um de nós também. E ele bota aqui para a gente, pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. A gente tem a sensação muito clara, muito viva, muito real, de que Jesus espalha alguns prepostos dele, alguns representantes dele, para servirem de instrumentos para a evolução, para os testes de cada um de nós. Então, dentro de cada realidade, existe uma preocupação. O que eu estou vivendo agora nesse momento? Qual é a próxima etapa? O que eu preciso passar? E eles ficam, de certa maneira, preparando os cenários, olhando aquelas maquetes, né, preparando tudo que a gente, programando tudo que a gente deve passar, visando lá na frente os desenvolvimentos das nossas virtudes, os nossos processos evolutivos, para que a gente caminhe na direção do Pai. Isso está acontecendo o tempo todo. Então essa preocupação que Jesus tem inicialmente aqui, descrita no Evangelho de Marcos, com relação a não deixar o pessoal ir embora em jejum, sem comer nada, para não passar mal, ela acontece o tempo todo. E vamos lá, gente, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, né? Jesus não é uma pessoa qualquer, é simplesmente o nosso Mestre Jesus. Ele garantiu para a gente que nenhuma de suas ovelhas se transviaria. Aí tem alguns companheiros de outros credos que trabalham, não, mas e a ideia da salvação? Você acha que todo mundo vai ser salvo? Fala, não, todo mundo vai ser salvo no momento correto. Mas se a pessoa que trabalha a ideia de apenas uma existência, é claro que para ela vai ser fácil ela entender que não tem como uma pessoa que só fez coisas erradas, que magoou, feriu a lei várias vezes, sair daqui dessa existência do corpo e encontrar o chamado paraíso, a terra prometida do outro lado. Não tem. É claro que ele vai passar pelas regiões purgatoriais, as regiões umbralinas, vai ter os momentos de reflexo, mas vai ter a certeza de que aquele momento infernal vai ter a duração do tempo enquanto a culpa dele ainda estiver chamando mais alto. Mas daqui a pouco, quando a pessoa se arrepende, pede uma nova oportunidade, a parábola do filho pródigo, ela é de todos os tempos, não só aqui para quem está encarnado, mas também para quem está desencarnado também. Deus é Pai, ama o tempo todo a cada um de nós. Ele espera o nosso momento e a proposta é essa mesmo, cada um vai evoluir, né? Mas nenhuma das ovelhas vai se transviar e ele tem a preocupação com todas, com cada um de nós. Conhece a nossa realidade, sabe o que a gente precisa exatamente para o nosso progresso nesse momento. Então ele termina aqui o texto falando assim, inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e de amor, ele sabe alimentar com recursos específicos, tanto o ignorante como o sábio, tanto o indagador como o crente, tanto o revoltado como o infeliz. A gente aqui na Terra que não sabe ainda, a gente precisa muito aprender a conviver com os diferentes da gente, né? Aprender a conviver e aprender com eles também, porque todos os diferentes têm coisas para ensinar para a gente. A gente tem que acabar com essa coisa de ficar num pedestal achando que a gente sabe mais do que os outros, porque teve acesso a determinado tipo de informação ou porque teve uma experiência qualquer com o campo da fé. Na verdade é que na Terra a gente não sabe de coisa nenhuma ainda. Quem sabe de tudo é o nosso Pai, que é Jesus Cristo. Agora, mais que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Ou seja, isso aqui, até naquela parábola que ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então que ele compara a uma grande árvore, né, com caule, raiz, caule, folhas, fruto, mas fala, nós somos as folhas, enquanto a gente está preso à árvore, que é Jesus, a gente está conseguindo o alimento. Agora se afastou, a gente começa a ficar verde, começa, ou melhor, a ficar amarelo, né? E daqui a pouco sair da árvore até ir para uma morte que é temporária, não existe morte eterna
para o Espírito, todas as ovelhas serão resgatadas no momento correto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.